Eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente. Este é o resumo da missão de Jesus, encampada pela Igreja Católica na Serra Gaúcha. Desde o início da organização social aqui nestas terras, diversas foram as iniciativas coordenadas pelas paróquias, congregações religiosas e posteriormente pela Diocese de Caxias do Sul para cuidar e promover a saúde do povo de Deus. Sempre partiu, certo, dos párocos, sempre partiu de alguma congregação religiosa, ou irmão, ou freira que se estabeleciam e lá criavam, né, o pequeno hospitalzinho e assim por diante. Eu creio que esse olhar para a saúde brota do Evangelho de Jesus, na missão, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e para que tenham vida em plenitude. E a Igreja, ao longo da sua história, teve esse cuidado para com a vida, né? Desde os tempos primeiros, os mosteiros eram lugares de acolhimento dos enfermos, as congregações religiosas, as santas casas de misericórdia depois, e toda essa ligação então com a área da saúde para cuidar da vida das pessoas. O atendimento de saúde da nossa congregação, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, ele foi muito importante. E ele foi em parceria, ele foi em conjunto com a Diocese de Caxias do Sul. Elas marcaram presença em muitos hospitais. A maioria dos hospitais eram da Diocese, como Nova Bassano, Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul, Flores da Cunha. Elas estavam presentes nos hospitais, administrando, atendendo os migrantes, atendendo as famílias, as pessoas que precisassem. Os hospitais mais antigos da região aqui, por trás tem a igreja. Por exemplo, e tu vai dar uma olhada, a mesma coisa acontece em muitas cidades da região, aqui da região, que o hospital tem um início, uma ligação com a igreja. É Farroupilha, é Flores da Cunha, é Nova Prata e outras tantas cidades, mas sempre teve uma preocupação. Os bispos, desde Dom José Baré, o primeiro bispo, e depois, que eu me lembro mais, de Dom Benedito Zorzi, eles foram pessoas que tinham presente essas duas coisas, educação e saúde. E nós temos irmãs de vocações que surgiram nos próprios hospitais, né? Nós temos umas que testemunham, né? Olha, eu conheci as irmãs do hospital de Bento Gonçalves, no hospital Taquini, e hoje eu sou irmã. Então, é bonito isso. Tem uma colega minha, inclusive, ela disse: eu conheci as irmãs no hospital de Paraí e me tornei irmã porque conheci as irmãs no hospital. Um dos passos mais visíveis desde o início da organização social e religiosa nas terras onde está situada a Diocese de Caxias do Sul foi a criação do Pio Sodalício das Damas de Caridade, junto à Igreja Matriz de Santa Teresa, hoje Catedral Diocesana, ainda antes da criação da Diocese de Caxias do Sul. As mulheres, juntamente com o então vigário de Santa Teresa, cônego João Meneguzzi, deram início ao Hospital Nossa Senhora de Pompeia, que neste ano de 2024 completou os seus 111 anos. E na nossa diocese, essa preocupação desde o início, na formação das comunidades, havia sempre a preocupação em ter um espaço para celebrar, para o culto, ter também a escola para educar as crianças e ter também um hospital para cuidar dos enfermos. Várias comunidades da nossa diocese, cidades agora, nasceram assim. Nova Prata, São Marcos, Garibaldi, várias comunidades. Então, a igreja, a capela, o colégio e o hospital. Então, essa preocupação no cuidado das pessoas. Não se pode esquecer de resumir que a tal Mitra Diocesana de Caxias do Sul parece ser a instituição mais benemérita da Serra Gaúcha.
17 hospitais. Não, alguns das paróquias, outros de congregações, mas com a motivação e organização religiosa, 17 hospitais. Eu lembro, por exemplo, que naquele Guabiju. Quer dizer, Guabiju hoje tem um hospitalzinho relativamente, mas eu conheci lá, certo? Era simplesmente uma casa simples, onde fazia até cirurgia, isso 50 anos atrás, certo? Né? Mas tinha lá, a congregação tinha das irmãs, tinha tal, quer dizer, simplesinho estava funcionando, mas sempre ligado a congregações ou a próprio pároco, como se entende? 1913 deu início o Pio Sodalício das Damas de Caridade de Caxias do Sul, esta associação de senhoras leigas, associação religiosa. Houve, naquele tempo, a construção do altar-mor da catedral, aquele altar belíssimo, de madeira, e as damas foram convocadas, um grupo de mulheres da cidade, para angariar fundos a fim de custear esse altar da catedral. E elas saíram pela cidade angariando fundos, batendo de porta em porta, passando de casa em casa, e ao final desta peregrinação foram ver o que havia resultado e elas concluíram, viram também que havia o necessário para pagar ao altar da catedral e sobrou. E elas, bem mais sensíveis, pensaram o que poderiam fazer para a comunidade. Já havia algumas mulheres que visitavam doentes e elas pensaram em recolher aqueles que estavam abandonados, que não havia ninguém por eles. Então começaram alugando uma casa antiga, na Júlio de Castilhos, uma casa de madeira, recolhendo esses enfermos, e depois o hospital foi se desenvolvendo a partir daí. Partindo desta vivência mesmo da espiritualidade, claro, orientada pelos párocos, na época de Gales, né? Elas partiram para ajudar as pessoas necessitadas. Via aquilo que era mais essencial, que mais precisava na comunidade, que 90 ou o hospital 111 anos, são muito próximas essas datas, né? Então, elas sempre tiveram, através da religiosidade, poder fazer alguma coisa pelas pessoas necessitadas, que é isso que prezava muito e preza ainda, né? A fé cristã, olhando para o próximo, né? Mas quando João Meneguzzi assumiu, ele era muito ativo e criativo e fez grandes obras na própria igreja matriz de Santa Teresa e também se envolveu na criação de escolas paroquiais, várias escolas paroquiais, e se envolveu na criação também, na fundação de um hospital através do Pio Sodalício das Damas de Caridade. Eram ligadas também à catedral. Então, nesse período, houve assim intensa atividade da igreja junto às pessoas que residiam aqui no município, através da educação e através do hospital. Apesar de a gente não deixar se perder nesse tempo os objetivos propostos na fundação, né, do Hospital Pompeia, que é que não falte leitos, médicos e alimentação para as pessoas carentes, né? A participação do Pio Sodalício dentro do hospital está junto com a administração do hospital, como a administração está junto com o Pio Sodalício. Então, é uma linha que cada um sabe o seu trabalho e cada um se ajuda entre as partes, né? Mas a parte essencial do Pio Sodalício é a humanização. E a diocese, ela mantém esse contato, esse vínculo com o hospital, porque a Associação das Damas de Caridade é uma associação religiosa vinculada à igreja, vinculada à diocese. Então nós temos essa parceria. E, na sua vez, as Damas de Caridade também, elas procuram manter a obra nesse sentido de ser uma obra
que preserva também a sensibilidade religiosa, respeitando todos os credos, claro, mas o Hospital Pompeia tem a sua identidade. A gente acolhe as pessoas de todos os credos sem nenhuma distinção, mas nós temos uma identidade católica e as damas de caridade, elas prezam muito por essa identidade e elas têm uma presença bastante forte no nosso hospital. O hospital procura salvar as vidas, mas na hora que não dá muito certo, a salvação vem do capelão, da presença do capelão para o paciente, né? Ele leva a esperança, ele leva a fé, ele leva a confiança. Então, um hospital católico, como se refere ao nosso hospital, não seria ninguém sem um capelão. É parte essencial, tanto quanto um médico especialista. Em 1920, ampliaram o hospital, comprando um prédio de uns médicos que voltaram para a Itália, estavam aqui e voltaram para lá, e elas compraram esse prédio. E o hospital, então, foi crescendo. Eu acho que ela foi a alma, porque eu me lembro do momento em que o Hospital Pompeia estava para ser fechado em função de dívidas, e ela lutou e conseguiu. Ela foi, eu diria, a pessoa forte. Se em Caxias se falar de uma pessoa do Pio Sodalício e esquecer Dona Paulina, eu acho que é uma injustiça, é um erro muito grande. Nós temos essa expressão grande do nosso Hospital Pompeia, que atinge não só Caxias agora, mas é referência para toda a nossa região. Foi no ano da criação da Diocese de Caxias do Sul, 1934, que teve início, por iniciativa do padre Orestes Valeta, o Círculo Operário Caxiense, trazido a partir de uma ideia desenvolvida em Porto Alegre e Pelotas. O objetivo desta nova associação era defender os interesses da classe operária e solucionar os problemas relacionados à saúde básica. As primeiras reuniões aconteciam na Casa Canônica, depois Bispado de Caxias do Sul, ao lado da Catedral, mas foi em 1945, por iniciativa do padre Ângelo Tronca, que começaram as tratativas para a aquisição de uma sede própria. E assim foi construída a sede localizada na Rua Sinimbu, na esquina com a Rua Visconde de Pelotas, no centro de Caxias do Sul, e depois organizada a gestão do Hospital Nossa Senhora Medianeira, atualmente Hospital do Círculo. Oh, meu querido padre Tronca, o recordo ainda hoje. O que eu vou dizer? Era uma pessoa muito querida, muito firme, muito segura, assim, do que dizia, e realizava e fazia. Ele era o responsável por tudo, por causa da comunidade religiosa que fazia parte, o alicerce, o fundamento do hospital era da igreja. Foi a igreja que construiu esse hospital também. A padroeira do Círculo Operário, dos operários, era Nossa Senhora Medianeira aqui. E ele era famoso por isso, meio assim, seguro, o Tronca. E eu dava assistência também, todas as vezes que ele pedia, e assim, quando ele saía, me chamava e me dizia: cuida do Hospital Medianeira aí, não deixa nenhum doente dar-lhe os sacramentos da igreja. A Diocese de Caxias do Sul mantém ainda seus vínculos com as entidades hospitalares para a organização e o cuidado da saúde do povo de Deus, no Hospital Pompeia de Caxias do Sul, no Hospital Beneficente São João Bosco de São Marcos, no Hospital São José de Antônio Prado, no Hospital Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha, além do Hospital Beneficente São Pedro de Garibaldi, do Hospital Nossa Senhora Aparecida de Paraí e do Hospital São João Batista de Nova Prata. Esse envolvimento da Diocese com a educação e com a saúde. Quantos lugares aqui, se não fosse a Diocese, não teria um hospital, mas não teria uma escola? A Diocese tem uma infiltração capilar, aquelas pequeninas veias que estão aqui na pontinha do dedinho, né? As capelas, as comunidades, as paróquias, as instituições,
tudo um grande organismo de inspiração religiosa, mas de engajamento social. Desde o início da organização social, religiosa, política, cultural aqui na Serra Gaúcha, se tem certeza que as mãos que evangelizam também cuidam. E continua sendo assim nos hospitais, nas escolas, além do trabalho das pastorais sociais, dos movimentos, dos organismos da igreja, porque continua sendo o mandato de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância.